Está no ar. Jornal Brasil Cristão News. Com Cleiton Passo. Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais uma edição imperdível, repleta de notícias. Contando com o seu like, o seu gostei aí embaixo, sua inscrição aqui no canal, se é a primeira vez, seja bem-vindo. Comente, diga de onde é, vou ver o seu comentário depois. Obrigado aos milhares de comentários das edições anteriores. E compartilhe, mandando o endereço do jornal aqui no YouTube para seus grupos, no WhatsApp, para a família, no Face, onde puder. E vamos às notícias desta edição. Em dia onde vimos 2 agentes da Guarda Nacional mortos em tiroteio perto da Casa Branca, em Washington, Estados Unidos, com Trump afirmando que os bandidos irão pagar caro por isso. O animal pagará preço alto, disse Trump. O suspeito foi preso e não há um motivo conhecido para a questão. Também repercussão de vigília pró-Bolsonaro barrada e apoiadores discutindo com padre em Curitiba. Ainda, Nicolas dizendo patético após Moraes pedir explicação sobre o uso de celular. Outras notícias também bombaram. Tarcísio apela por prisão domiciliar para Jair Bolsonaro e diz que vai visitá-lo. O governador de São Paulo afirmou nesta quarta, dia 26, durante evento na capital paulista, que pretende visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para isso, terá que ter autorização de Moraes. E defendeu publicamente a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a Bolsonaro. Converso com o Flávio Bolsonaro, com a família, falei com o Carlos Bolsonaro. Passei 17 anos da minha vida nas Forças Armadas e no Exército. Você aprende a cuidar da tropa. Tem um laço com o presidente Bolsonaro que não prescreve, declarou o governador. Tarcísio também mencionou o estado de saúde de Bolsonaro como argumento para a mudança de regime prisional. Pretendo visitá-lo, até para transmitir uma boa palavra. Estou vendo uma pessoa que está sofrendo as consequências de um atentado, com vômitos, soluços. Outros presidentes tiveram a prisão domiciliar. E ele não pode ter? Questionou Tarcísio, que também afirmou: nós vamos livrar o Brasil do PT. A mobilização em apoio a Jair Bolsonaro ganha força nas redes sociais, onde a maioria, segundo pesquisas, é contra a prisão do líder da direita. E nos bastidores políticos também a repercussão ainda é grande após o início do cumprimento de sua pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Rumores dizem que grupos estão organizando uma possível greve de caminhoneiros a partir deste domingo, dia 30, como parte dos protestos pela liberdade do ex-presidente. Porém, o deputado federal Zé Trovão, que foi um líder conhecido em outras mobilizações, aliado dos caminhoneiros, se posiciona contra a realização de uma nova greve da categoria em resposta à prisão de Jair Bolsonaro. Segundo Zé Trovão, a paralisação articulada nas redes sociais por apoiadores não é a melhor estratégia neste momento e pode prejudicar ainda mais o presidente. O deputado federal disse: a paralisação pode causar um caos ao nosso presidente, afirmou Zé Trovão, destacando que a família Bolsonaro teria orientado a não convocar mobilizações dessa forma. O deputado defendeu que o foco imediato deve ser pressionar o Congresso Nacional para votar a proposta de anistia que visa perdoar os envolvidos nas acusações que levaram a condenações. Porém, vimos nas redes sociais também manifestações pedindo mobilizações, buzinaço, alguma coisa para pressionar, sobretudo, o Centrão. O jornalista Alan dos Santos, refugiado nos Estados Unidos, por exemplo, disse: se as mobilizações acontecessem de fato, não teria como segurar uma anistia ampla, geral e irrestrita.
mas a pressão, sobretudo ao Centrão, não está sendo o suficiente. O próprio advogado de Donald Trump, Martin De Luca, disse que o que Trump poderia fazer, ele já fez. E muito mais do que qualquer outro faria. Trump fez. Mas agora depende do Congresso Nacional Brasileiro, da mobilização da classe política. Se não há mobilização interna, como poderá Donald Trump fazer algo lá de fora? Foi a posição do advogado. Bolsonaro teme envenenamento na prisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou à família temor de ser envenenado na prisão e pediu que seus alimentos sejam preparados e entregues exclusivamente por parentes. Segundo interlocutores, Bolsonaro diz que o sistema não quer apenas mantê-lo preso, mas eliminá-lo. E voltou a mencionar que não acredita que Adélio Bispo tenha agido sozinho no atentado de 2018. Diante dessas alegações, após pedido da defesa, o ministro Alexandre de Moraes autorizou nesta terça que uma pessoa indicada pela defesa possa entregar alimentos em horário controlado. Um rumor antes disso saiu dizendo que teria sido proibida a entrega de alimentos para Bolsonaro. A defesa então pediu autorização e Moraes concedeu. Os itens serão fiscalizados e registrados pela Polícia Federal antes de serem encaminhados ao ex-presidente. Ou seja, a própria PF fará uma fiscalização nas marmitas. Moraes também autorizou a visita de Michele Bolsonaro nesta quinta-feira, dia 27. Mourão, ex-vice-presidente na gestão com Bolsonaro, lamenta a prisão dos generais Heleno e Paulo Sérgio e defende anistia. Ele também já havia falado e lamentado a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador e ex-vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, manifestou pesar nesta terça pela prisão dos generais Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno, que ocuparam, respectivamente, os cargos de ministro da Defesa e chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Bolsonaro, classificando o processo no STF como uma infâmia baseada em uma pseudo-tentativa de golpe de Estado. Mourão defendeu que a saída para a situação é política, por meio da anistia. A solução é política. E a solução política é a anistia. A anistia que houve no século XIX por diversas vezes, que houve no século passado e que agora é mais do que nunca necessária. E compete a nós políticos, inicialmente na Câmara e depois aqui no Senado, fazermos aprovar um projeto consistente e coerente que volte a colocar esses homens em liberdade, afirmou o senador. Como vimos, Jair Bolsonaro começou a cumprir a pena de mais de 27 anos em regime fechado. A previsão é que Bolsonaro permaneça preso por cerca de 6 anos e 7 meses, podendo cair para 6 anos caso o crime de dano qualificado seja desconsiderado no cálculo. Isso se a anistia não for aprovada e se o desejo de Moraes prevalecer. A defesa tenta reverter o regime, alegando risco à vida devido a problemas de saúde, como crises de soluço gastroesofágico, falta de ar e uso de medicamentos que afetam o sistema nervoso. Um pedido de prisão domiciliar já foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas pode ser reapresentado agora. A progressão para o semiaberto só é possível após o cumprimento de 25% da pena. Se o andar da carruagem continuar de acordo com o imposto por Moraes, mesmo com bom comportamento, a estimativa é que Bolsonaro permaneça no regime fechado por no mínimo 6 anos e 7 meses. A defesa ainda pode pedir o abatimento do tempo em prisão domiciliar desde agosto. A defesa argumenta que, por ter 70 anos e apresentar comorbidades, Bolsonaro pode se enquadrar no benefício da prisão domiciliar. Mas Moraes precisa aceitar. Juristas afirmam que há respaldo legal para isso, citando precedentes como o do ex-presidente Fernando Collor.
O general Braga Neto também poderia ser beneficiado por entendimento semelhante. Depois de alguns parlamentares falarem com otimismo da possibilidade de votar a anistia nesta semana, falaram até nesta quarta será o dia, não foi nada disso. Mais uma vez, Hugo Motta decepcionou. Agora a promessa é que até o dia 11 de dezembro a votação aconteça e será na base da dosimetria, que poderá virar anistia depois. Mas como já disse, gente, depois tem o paredão de Alcolumbre. De todas as hipóteses difíceis e remotas, em um país onde o povo está perdendo completamente a esperança e um país onde tem o paredão de Alcolumbre, a esperança de alguns parece que está morrendo. A maior reviravolta de todas poderia vir de um caso meio que não muito lembrado ultimamente, porque implicaria em questões de alta gravidade. O caso Felipe Martins. A viagem fake inserida no sistema nos Estados Unidos e usada por Alexandre de Moraes para prendê-lo. Quem está por trás disso, afinal? E dessa vez, a investigação não tem a blindagem de delegados e poderosos do Brasil. Está sendo feita nos Estados Unidos. E conforme ela andar, e se grandes coisas forem reveladas, é possível que aqueles que hoje condenam e prendem serão os condenados e até presos amanhã. É esperar para ver, porque a injustiça está evidente demais para brasileiros e o povo só sabe dizer uma coisa: não está certo isso. Algo tem que acontecer. É injustiça clara e evidente demais da conta. A ausência de Hugo Motta e Alcolumbre escancara a ruptura entre Congresso e o governo do PT. A cerimônia organizada pelo governo federal para sancionar o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 mensais, pensada como um ato político para fortalecer a imagem do presidente petista, acabou marcada por ausências de peso. Hugo Motta, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. A ausência dos dois principais líderes do Congresso expôs de forma clara a crise entre executivo e legislativo. Hugo Motta, que já vinha enfrentando ataques de aliados do PT, do governo, e críticas de ministros, rompeu publicamente com o líder do PT, Lindenberg Farias, e interpretou a cerimônia como um movimento político do Planalto. Sua ausência é vista como um gesto calculado de distanciamento. Alcolumbre também demonstrou insatisfação com o governo após Lula indicar Jorge Messias ao STF sem consultar o Senado e deixar de lado o nome de Rodrigo Pacheco, aliado de Alcolumbre. O desconforto aumentou com a presença confirmada de seus rivais. Renan Calheiros, por exemplo, Arthur Lira, relatores da proposta no Congresso e que não gostaram da ideia de dividir protagonismo. Um dia após romper com o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, também rompeu com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. A decisão aprofundou ainda mais o distanciamento entre o comando da Câmara e as principais bancadas, do governo e da oposição. Fontes afirmam que Hugo Motta está cansado da postura dos dois líderes, que, segundo ele, também tentam polarizar debates e criar tumultos desnecessários em nome de interesses partidários. Hugo Motta, porém, não tem cumprido acordos. Prometeu anistia ao se eleger com apoio da direita, mas até agora só enrolou. A pressão aumentou após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando a oposição passou a exigir que Hugo Motta pautasse a anistia. Depois de ouvir lideranças, Hugo Motta concluiu que não é o momento de votar o tema. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, disse que Alexandre de Moraes está coagindo, ameaçando familiares de Hugo Motta caso avance o projeto de anistia. E Eduardo Bolsonaro falou nesta quarta-feira à imprensa brasileira algo importante. Ele diz, afirma, denuncia que hoje há um sistema no Brasil
que quer Jair Bolsonaro morto até a eleição do ano que vem. Eduardo chegou a falar que o projeto é eliminar Bolsonaro na prisão antes das eleições do próximo ano. Também outras fontes dizem que o projeto desse sistema é tirar Lula do jogo das eleições do ano que vem, evitar um lado e o outro, para que o sistema possa percorrer um caminho tranquilo e tentar construir a sua força. O problema é que esse sistema não tem voto, mas tem estratégia e quer passar a perna nos demais políticos de esquerda ou de direita no Brasil. Será? O general Augusto Heleno, de 78 anos, revelou oficialmente ao Exército que é portador de Alzheimer desde 2018. A declaração foi feita durante exame médico realizado nesta terça, no Comando Militar do Planalto, em Brasília, como parte dos protocolos de custódia, após sua prisão determinada por Moraes. No laudo, Heleno afirmou sofrer de demência de Alzheimer em evolução desde 2018. Além de perda de memória recente, hipertensão e prisão de ventre, condições tratadas com múltiplos medicamentos. Apesar do diagnóstico, ele ocupou, entre 2019 e 2022, o cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro. Em entrevista à CNN, outro general, o senador Hamilton Mourão, declarou ter percebido o declínio de Heleno. Segundo o senador, trata-se de uma doença que avança silenciosamente. Um homem de 78 anos, ninguém chega a essa idade sem sequela, principalmente levando em consideração a vida que a gente tem como militar, disse Mourão ao afirmar que percebe-se sinais de questões neurológicas no general Heleno compatíveis com mal de Alzheimer. Também repercutiu nas últimas horas uma nota de oficiais da reserva, clubes militares, condenando a forma com que Moraes conduziu a prisão, a condenação, o julgamento, enfim, de militares. Dizendo, inclusive, a nota de que a vida toda dos militares não foi observada no julgamento. Deixaram absolutamente de lado todo um trabalho feito ao longo de uma vida inteira dedicada ao Brasil, como o caso do general Heleno e dos demais militares. Também nesta quarta, a audiência de custódia de Bolsonaro e de todos os demais presos ontem foi realizada, cada um no seu local de prisão. E o resultado dos juros mais altos desde 2006 afeta um dos pilares do Brasil. O Banco Central alertou em audiência no Senado para o avanço do endividamento rural, especialmente no Rio Grande do Sul. O Estado concentra 98% das dívidas cobertas pela MP 1314/2025, após sucessivas perdas causadas por enchentes e secas. Segundo Cláudio Filgueiras, do Banco Central, muitos produtores apostaram alto depois de prejuízos seguidos e passaram a operar acima da capacidade financeira. E o retorno não veio. A dívida permaneceu. A inadimplência entre produtores, pessoas físicas, subiu para 7,9% no primeiro trimestre do ano e entre grandes produtores chega a 10,7%. No Rio Grande do Sul, a situação é crítica. 30,6% das operações estão inadimplentes, prorrogadas ou renegociadas, o dobro da média nacional. E por falar em Banco Central, esta quarta foi de reuniões a portas fechadas com autoridades dos Estados Unidos, na sede do Banco Central em Brasília. Rumores apontam para pressão norte-americana para endurecimento da Lei Magnitsky contra sancionados por violações de direitos humanos no Brasil. O governo Trump teria alertado até a Coca-Cola por patrocínio a evento com palestrante, tendo como palestrante Alexandre de Moraes. Figuras importantes, inclusive o embaixador em exercício aqui no Brasil, norte-americano, participando de momentos com Galípolo, presidente do Banco Central. Os rumores dizem, olha,
ou levam a sério isso, o Brasil poderá ter problemas seríssimos. É uma questão séria isso, envolvendo violadores de direitos humanos. Ou assumem e respeitam a lei Magnitsky, ou vão pagar um preço muito elevado. A ativista sueca Greta Thunberg e outros 36 integrantes do movimento ambientalista foram proibidos de acessar o Centro Histórico de Veneza, na Itália, por um período de 48 horas. A decisão ocorreu após o grupo realizar um protesto no sábado, dia 22, quando jogaram tinta verde fluorescente e atóxica no canal Grande da cidade de Veneza. Durante a manifestação, Greta discursava na ponte de Rialto, segurando uma faixa contra o chamado ecocídio, enquanto outros ativistas despejavam o corante nas águas a bordo de um barco. A ação também foi replicada em outras partes do país. Segundo o grupo, o ato não causou obstrução nem poluição das águas. No entanto, as autoridades italianas ficaram furiosas e multaram cada participante em 150 euros, cerca de R$930, e determinaram a restrição temporária de circulação que se encerrou nesta segunda, dia 24. O Ministério Público de Veneza abriu investigação para apurar os detalhes da manifestação. Quando eu era criança, era meio... incomodava bastante, meus irmãos, né? O mais velho costumava dizer: larga a mão, seu purga! Mas olha que essa Greta parece realmente uma coisa assim, de tanto que está para lá e para cá como uma pulga. E nem com Bolsonaro preso, a fome insaciável de fazer mais cessa. A sombra de mais um capítulo polêmico envolvendo os bastidores do poder volta a dar o que falar em Brasília, com prazo de apenas 24 horas para as explicações. A bandidagem deita e rola. Matam, roubam, fazem de tudo. E não tem 24 horas, nem 48 horas. Roubam aposentados e pensionistas. Não tem 24 nem 48 horas. Agora, neste caso, Alexandre de Moraes determinou que a defesa de Jair Bolsonaro explique em até 24 horas por que o deputado Nicolas Ferreira usou um celular durante visita ao ex-presidente. Um uso, agora sim, todo mundo sabendo, uso proibido judicialmente. Mas, segundo Nicolas Ferreira, ninguém avisou que ele não poderia levar o celular. Tanto é que passou pela vistoria da segurança, policiais, na entrada da casa de Bolsonaro. Quem estava com o celular era Nicolas também, e não Bolsonaro. E a imagem foi obtida por drone da Rede Globo, que invadiu a privacidade de Bolsonaro para a captura da foto e depois fez a publicação, imagem que foi usada por elementos do PSOL para acionar o STF contra Nicolas e Bolsonaro. O próprio despacho de Moraes cita reportagem do Jornal Nacional que mostra, por meio de drone, o deputado segurando o aparelho celular na varanda da casa em Brasília, enquanto conversava com Bolsonaro na área externa. O ministro exige que os advogados de Bolsonaro se manifestem se houve compartilhamento do celular, se mensagens foram trocadas ou se o ex-presidente teve acesso indireto ao aparelho. Do lado de Nicolas Ferreira, houve reação imediata. Ele classificou a cobrança de teatro para intimidar e negou qualquer irregularidade. Meu celular estava comigo para uso pessoal e não foi usado para comunicação externa. Isso é patético. Bom, num país onde vigília motivou a prisão do ex-presidente, então tudo é possível. O STF decidiu de forma definitiva derrubar a revisão da vida toda, tese que permitia aos aposentados recalcular o benefício considerando todos os salários da vida contributiva, inclusive os anteriores a julho de 1994. Com isso, o STF reviu uma decisão do próprio STF. Com a decisão, fica mantida a regra atual, que utiliza apenas as contribuições feitas a partir de julho de 94, data da implantação do Plano Real, conforme a reforma da Previdência de 1999. A medida encerra todas as discussões jurídicas sobre o tema. E, embora acabe com a esperança de aposentados interessados, favorece o governo, pois será uma economia estimada em até 480 bilhões pela LDO de 2024.
O que muda na prática? A decisão afeta 3 grupos. Quem ainda não entrou com ação não poderá mais pedir a revisão. Quem tem processo em andamento tende a perder, mesmo com decisões favoráveis em instâncias anteriores. Quem já ganhou e tem trânsito em julgado mantém o benefício obtido sem risco de corte. A Anvisa aprovou o termo de compromisso que permite o registro oficial da Butantan DV, a nova vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. De dose única e destinada a pessoas de 12 a 59 anos, ela protege contra os 4 sorotipos do vírus e deve integrar o calendário nacional já no início de 2026. O Butantan já produziu 1 milhão de doses e prevê outras 100 milhões entre 2026 e 2027. Estudos mostram eficácia geral de 74,7%, chegando a 91,6% contra casos graves e 100% contra hospitalizações. A vacina, baseada em tecnologia dos NIH, foi testada em mais de 16 mil voluntários. Diferente da Qdenga, hoje aplicada apenas em jovens de 10 a 14 anos, a Butantan DV promete maior alcance e praticidade, com dose única e alta proteção. Diante do cenário de mais de 1,6 milhão de casos e 1.730 mortes por dengue neste ano, o governo espera ampliar significativamente a imunização e reduzir hospitalizações e óbitos. Cadê o like? Tá faltando o gostei aí. Quanta gente assistindo, movimentando o chat, comentando aqui embaixo. Clica no gostei. O único preso na Papuda. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi preso nesta terça, dia 25, por determinação de Moraes. E apresentou forte abalo emocional ao chegar ao 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, no Distrito Federal. Chorando, ele perguntou aos policiais sobre sua família enquanto era conduzido à unidade anexa ao complexo da Papuda, onde cumprirá a pena. Anderson Torres foi condenado a 24 anos de prisão por envolvimento na tentativa de suposto golpe de Estado. Poucas horas após a prisão, a esposa de Anderson Torres, Flávia Michele Sampaio, publicou um vídeo nas redes sociais, defendendo o marido e fazendo um apelo emocionado ao Congresso. Em lágrimas, Flávia disse: "Estamos passando por um momento muito injusto. Minha família está viva pela graça de Deus. Essa anistia tem que ser votada. Hugo Mota, Alcolumbre, votem essa anistia. Nós estamos sofrendo, nossas famílias estão padecendo." Flávia afirmou acreditar na inocência do marido e declarou que a anistia é a única esperança da família. O Senado deve retomar em dezembro a discussão da PEC 12/2022, que propõe o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. O relator da proposta, senador Marcelo Castro, MDB Piauí, tratou do assunto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante o fim de semana e novamente nesta semana. O texto deve voltar à Comissão de Constituição e Justiça do Senado para nova análise antes de ser levado ao plenário. Um dos pontos mais sensíveis do debate é a duração dos mandatos. A CCJ sugeriu mandatos de 5 anos. Mas, claro, sempre interesseiros, senadores querem mais. Querem 10 anos para senadores. Outra negociação envolve uma emenda do senador Ciro Nogueira que permitiria um 3º mandato para prefeitos eleitos na última eleição em 2024. Pela regra sugerida, qualquer prefeito eleito em 2024, reeleito ou não, teria direito a concorrer novamente nas próximas eleições. Ou seja, quem foi reeleito em 2024 é atualmente prefeito, poderá concorrer a um 3º mandato. Isso somente na próxima eleição. A pressão de prefeitos sobre o relator aumentou, mas Marcelo Castro ainda avalia os impactos dessa possibilidade. Ainda que aprovada, a PEC não terá efeito sobre a eleição presidencial do próximo ano. Quem for eleito poderá ainda ir à reeleição, ou melhor,
Lula poderá ir à reeleição em 2026. Além de extinguir a reeleição no Executivo a partir das eleições de 2030, a proposta prevê mandatos de 5 anos para presidente, governadores, deputados e vereadores, enquanto os senadores teriam mandatos mais longos de 10 anos, estão defendendo. A onda de calor que atinge a Argentina, com temperaturas entre 40 e 43 graus, começa a influenciar o clima no Brasil e deve provocar calor extremo nos próximos dias no sul, sudeste e centro-oeste. O fenômeno é causado por uma bolha de calor, área de alta pressão que impede a passagem de frentes frias e intensifica o aquecimento. No Rio Grande do Sul, as temperaturas podem chegar a 38 graus entre esta quinta e sábado. Santa Catarina e Paraná também devem enfrentar máximas acima de 35 graus, principalmente no oeste de ambos os estados. O calor será ainda mais intenso no centro-oeste e no interior de São Paulo, onde os termômetros podem ultrapassar os 40 graus no domingo. A capital paulista deve registrar cerca de 36 graus, com risco de temporais. No Rio de Janeiro, a previsão de mais de 40 graus no início da próxima semana. Em Minas Gerais, o Triângulo Mineiro será a região mais afetada, com temperaturas acima de 35 graus. Meteorologistas alertam para desconforto térmico, risco de tempestades e recomendam hidratação e cuidados contra a exposição excessiva ao sol. Repercutindo muito ainda, 2 guardas nacionais mortos perto da Casa Branca. Suspeito foi preso, mas está gravemente ferido. Donald Trump pediu o envio de 500 agentes federais para Washington. FBI investiga disparos perto da Casa Branca. É notícia internacional bombando a respeito disso. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com a verdade. Agradeço a audiência, obrigado brasileiros, no Brasil e no exterior, olha quanta gente aí comentando. Antes de sair, clique no gostei, o positivo aí embaixo, para o algoritmo do YouTube entender que além de assistir, você gosta do nosso trabalho e assim manda para mais brasileiros. Obrigado, gente, e que Deus abençoe a você e a sua família.